Nós começamos este assunto falando da Atlântida, o país de Mu. E depois completamos aqueles conhecimentos herméticos falando da história oculta da Atlântida. E explanamos muito mais todo este mistério deste vastíssimo continente onde nós vivenciamos a quarta experiência evolutiva, a quarta raça-mãe Atlante. E o tema do nosso programa de hoje é a magia Atlante. E nós vamos abrir todo o jogo da magia Atlante e vamos expor todo esse conhecimento sagrado, milenar, e vocês vão ver que a magia Atlante, por um lado, trouxe uma alta tecnologia, um alto desenvolvimento científico e permitiu aos Atlantes ligados ao bem construírem uma civilização fantástica, onde nós terminamos o programa passado falando dos Vimanas, que correspondem aos UFOs, aos objetos voadores não identificados e a todos aqueles mistérios que nós trouxemos para o seu conhecimento na semana passada. Mas, por outro lado, a magia Atlante, como tudo é polar no universo, também teve o seu aspecto negativo, o seu aspecto obscuro, e nós tivemos um choque muito grande das duas magias, da magia branca e da magia negra, com todo o seu potencial naquela fase evolutiva. Nós dissemos que muitos dos discípulos se ligaram à oitava cidade, que representava a essência evolutiva, com Mu-Isca, Mu-Isis e Mu-Ka, a tríade que comandava a oitava cidade do Edom, ou do Éden. Mas nós tínhamos os 7 oráculos, e vale dizer que oráculo é a entidade que se manifesta num processo de um templo. Nós tínhamos o oráculo do domingo, que é o Sol, o oráculo da segunda-feira, que é Lua, o oráculo da terça, que é Marte, o oráculo da quarta-feira, que é Mercúrio, o da quinta-feira, que é Júpiter, o da sexta-feira, que é Vênus, e o de sábado, que é Saturno. Os discípulos, entrando nestes oráculos, seguiam a tônica de cada uma destas 7 cidades ou dos 7 oráculos. Oráculo é a divindade que se manifesta neste processo e que traz o conhecimento relativo à sua tônica. Mas como tudo é polar, existia o oráculo do bem e o oráculo do mal. E como o Atlante se focou muito no processo evolutivo ligado à terceira raça-mãe lemuriana, que houve uma mistura muito grande entre eles, o que aconteceu? Começou a ter todo este processo de deturpação da magia. E a magia Atlante, até o presente momento, foi a magia mais forte que o ser humano, como Atlante, conseguiu desenvolver e conseguiu aplicar no seu dia a dia, em sua vida. Até hoje, na raça ariana, nós não tivemos uma magia tão forte quanto aquela magia que foi desencadeada na época evolutiva conhecida como Atlante. E os Atlantes, ligados às suas tônicas, ligados a cada uma daquelas 7 linhas que eu falei, naquela alternância da vigília e do sono, receberam muitas influências de espíritos luciféricos que começaram a influir e a insuflar tendências ligadas ao mal e ligadas ao erro, e forçando, através de sugestionamento, os Atlantes para que usassem, para que abusassem de forças de crescimento, de forças sexuais. E o uso destas forças foi o motivo que provocou a queda da Atlântida, toda a destruição deste vastíssimo continente, que gradativamente se reduziu em 2 grandes ilhas, que é Daita e Routa, e de Routa, com os cataclismos subsequentes, surgiu apenas a ilha de Poseidones, que afundou no ano de 9.564 anos antes de Cristo, ou exatamente há 11.563 anos atrás, que nós já explicamos para vocês. Mas os Atlantes tinham extraordinários poderes mágicos, de magia, e com isto conseguiam criar seres diferenciados que nós falamos, os animais faladores. Na mitologia, estes animais faladores, que também são contados, são mencionados na Bíblia, porque houve uma fase, aquela fase do paraíso, onde os animais falavam com os homens e vice-versa. Os Atlantes, como sequência da terceira fase lemuriana, onde ocorreu o episódio do paraíso, também tinham os animais faladores. Eram serviçais que eles utilizavam e também os usavam para fins sexuais animalescos, para toda uma depravação sexual. E estes animais, na mitologia, são conhecidos como sátiros, são conhecidos como faunos, tendo metade ou a parte de cima do corpo similar ao ser humano e a parte de baixo similar ao animal, similar à cabra, similar ao bode, similar à lhama e tudo mais. E eles usavam desses animais faladores para proteger e para fins escusos também. Eles eram como que serviçais. Posteriormente, com todo esse processo evolutivo, nós chegamos à conclusão que todo aquele processamento de seres semi-humanos, semi-animais, geneticamente formados, correspondeu àquilo que a gente conhece hoje nos fenômenos ufológicos como Greys, os famosos seres mostrados por Spielberg, mostrado assim por contatos ufológicos que a maioria das pessoas tem com estes seres pequenos
inclusive um que apareceu recentemente em Varginha, muito estranho, aquele ser de Varginha. Mas, usando ainda desses raios obscuros da Lua, eles conseguiam influenciar no chakra esplênico das pessoas, dos Atlantes, e influenciar em toda a sua vitalidade, e provocavam, pelos raios de Hécate, os raios obscuros da Lua, a morte dos seus inimigos. E também eles criavam homúnculos artificiais. Homúnculo é um homem pequeno, que, como eu falei no programa passado, Paracelso conseguiu muito sucesso criando estes seres artificiais. Na verdadeira magia, na magia superior, todo mago, através do seu poder de espada, consegue criar um homúnculo. Mas esse homúnculo não é um homem, como todos querem criar, mas um deva. Cada mago com a sua espada, cada maga ou mulher com a sua bagueta tem o seu deva, que é um anjo criado pelo próprio mago. E esse anjo, à medida que ele evoluir, à medida que ele adquirir consciência, à medida que ele for plasmado pela magia deste mago ou desta maga, usando a espada, usando a bagueta, poderá futuramente adquirir até uma manifestação humana, ser como que um filho dele criado por processo de magia. E os Atlantes faziam isso para fins escusos, para fins antievolutivos e não para fins nobres. E também, para prolongar a própria vida dos Atlantes, usavam conhecimentos verdadeiramente sagrados para coisas vis, como por exemplo, eles extraíam hormônios das glândulas de secreção interna, que são as glândulas endócrinas, principalmente dos testículos do homem para pegar hormônios masculinos e dos ovários da mulher para pegar os hormônios femininos, com os testículos do homem, de um ser vivo. Veja o sacrifício do coitado que era vítima desta magia negra. Eles tiravam com o sujeito vivo os hormônios dos testículos e injetavam neles mesmos ainda em transferência direta. E tiravam os hormônios masculinos, que são androsterona e testosterona, e eles tinham uma quantidade enorme adicional em seu organismo para terem uma potência sexual maior. E tiravam dos ovários o estrogênio e a progesterona para aplicar nas magas negras. Veja só toda a deturpação que eles tinham. Eles tinham um poder sexual muito grande e, além disso, tiravam hormônios de outras glândulas endócrinas, porque os hormônios são carreados de energia vital. Tem uma vitalidade muito grande e esta energia vital inserida no próprio hormônio, porque o hormônio, além de ter o componente físico, tem um componente vital. Com esta técnica, eles prolongavam a sua vida, prolongavam toda a sua potência em todos os aspectos, não envelheciam por causa deste processo, porque pegavam até de bebês, pegavam até de crianças, um hormônio de crescimento que mantinha as suas células ativadas em verdadeiro processo de magia negra. Isso deturpou totalmente o Atlante. Eles começaram a se julgar verdadeiramente deuses, construíram templos dizendo que eles eram imortais e em cima disso criaram a teocracia. Teo de Deus e cracia de governo. É o governo dele mesmo se sentindo como verdadeiro Deus. E cada um deles se julgavam Deus, tinham os seus súditos, tinham o seu clubinho da magia negra e mexiam com forças terríveis da natureza, e tudo isso foi mexendo com a própria natureza. E como existe o karma coletivo, a natureza tem o troco, ela dá o troco e começa todo o processo de destruição da própria Atlântida. E veja que atrás dessas forças sutis, os inimigos eram poucos, porque os hormônios retirados eram muitos. Eles começaram a fazer uma prática terrível, começaram a extrair numa quantidade muito grande estes hormônios das glândulas endócrinas. E para ativar, para ter componentes neste processo, naquela multidão, nesta teocracia desgraçada, nesta teocracia que na verdade era uma prática pura de magia negra, começava a tirar vísceras e dar para o povo. Começaram a tirar pedaços de carne e dar para o povo, dizendo que se eles comessem aquelas glândulas, aqueles restos de glândulas, se eles comessem aquela carne, eles teriam os mesmos poderes daqueles que eram os teocratas. Isto deu origem à teofagia, teo de Deus e fagia, ou seja, o canibalismo em busca da divindade da magia negra, da divindade conspurcada. Aí começou a teofagia, isto foi terrível. Da teofagia, depois nós tivemos toda a derivação no processo evolutivo para o canibalismo. A gente sabe que muitos índios, muitos indígenas, muitos povos, como os astecas, que são descendentes diretos da quarta sub-raça Atlante, dos taurânios, eles começaram a comer carne crua também. Aí vem o processo do canibalismo, aí vem o ritual do coração, de tirar a glândula timo, os seus hormônios, todo este processo do canibalismo. Gradativamente, esse canibalismo se espalhou para o mundo através dos índios, que seguiam o mesmo processo, tudo isso deste culto de magia negra da teocracia Atlante. E depois, este canibalismo se transformou no sacrifício de animais. Aí vem o sacrifício de animais nos ofertórios. E nós temos isso muito rico contado na própria Bíblia. E depois do sacrifício
sacrifícios dos animais vêm as oferendas, é dar o animal vivo para negócio, é dar dinheiro, é dar bens, e depois disso, hoje em dia, a gente vai na igreja e dá o nosso tostãozinho, ou então dá o dízimo de 10%. Então veja, querido e querida ouvinte, a origem nefasta que teve o dízimo. Isso não quer dizer que o dízimo é coisa desgraçada, não. O dízimo, ele faz parte de um processo cristão. O dízimo, ele é importante, porque a igreja tem que sustentar. E se aqueles que são adeptos de uma determinada igreja, de um determinado templo, têm que dar a sua participação para o próprio sustento deste templo. Ninguém é contrário ao dízimo. Eu falo daquele dízimo que é ligado à matéria, à conspurcação dos costumes, ou aquele que é desviado para fins involutivos, inegoístas e para benefício próprio. Mas o dízimo bem dado e o dízimo bem aplicado é um dízimo que vale a pena ser dado porque a missão é benéfica. Tudo isto que aconteceu devido a um uso da magia errônea. Tudo isto ligado ao mal, tudo isso se espalhou a todos os povos pré-colombianos, pré-romanos, que sacrificavam as suas vítimas, e depois isso tudo foi sendo trocado por animais, depois foi trocado por materiais, até por bolos, e hoje em dia é o dinheiro que a gente vê rodando por aí. Se a gente trouxer um pouquinho disso tudo para os dias de hoje, professor Ademar, a gente vê essa engenharia genética, essas crianças que muitas vezes são supostamente adotadas para delas serem retirados órgãos, para serem aplicados em outras pessoas, a gente vê que a história vai se repetindo. Está se repetindo. As pessoas, eu acho que deveriam prestar um pouco mais atenção. É a famosa fase cíclica, os ciclos que se repetem. E eu acho engraçado isso, porque as pessoas às vezes não se apercebem por que tem tanta revolta da natureza. O professor acabou de falar do karma coletivo e as pessoas insistem em culpar ou às vezes desviar determinadas coisas, culpando um ser. Ah, isso é coisa do diabo. Tudo é o diabo. Quer dizer, quando é que o homem vai crescer um pouquinho, sair dessa infantilidade ou mesmo adolescência e começar a ter consciência de que ele é o dono do processo? Através das suas ações, do seu comportamento, das suas atitudes, ele faz ou deixa de fazer e por causa disso as coisas acontecem ou deixam de acontecer. Exatamente, é a prática do livre-arbítrio, não é, Viviane? E hoje em dia nós estamos presenciando a volta disto que aconteceu na Atlântida, e quando eu vi aquela primeira experiência da Dolly e logo depois o pessoal querendo aplicar isso em seres humanos, aí assustou. Realmente fiquei assustado, Viviane, você tem razão de ter feito este comentário. Mas além deste lado negativo da magia negra Atlante, também existia o lado positivo da magia branca, ligado aos oráculos do sol, ou às divindades que falavam nos templos do sol. E ligado a estes mistérios, nós temos o grande culto da tauromaquia. E a tauromaquia é aquela prática que permitia ao discípulo adquirir poderes e se tornar um verdadeiro mago branco e usar da magia para fins benéficos e evolutivos. E a tauromaquia era constituída de um rito, que o discípulo era colocado numa pista circular, e esta pista circular tinha em volta todo o desenho do zodíaco. E dentro desta pista soltava-se um touro, que representava a terra, representava a alma inferior, representava o karma daquele discípulo, tudo que ele tem de humano, de material, e aquele que aspirasse ser dono da magnaciência, da teurgia, da magia divina, tinha que enfrentar aquele touro, naquele círculo, dentro daquele círculo que era a própria expressão do zodíaco. Esta é a prática da tauromaquia. E o postulante a esta iniciação levava uma capa encarnada para instigar o touro, da mesma maneira que a gente vê hoje em dia nas touradas. E farpas aguçadas também ele tinha que espetar no animal para ele ficar mais feroz possível. E quanto mais feroz estivesse o animal, excitado pela capa vermelha e preso com aquelas farpas de madeira que ele fisgava no animal, enfrentando na unha aquele touro, enfrentando, fugindo e aumentando cada vez mais a ira, até vencer aquele animal pelo cansaço, ele era corajoso, porque se ele enfrentasse o animal externo, ele poderia enfrentar o seu animal interno, que era o seu verdadeiro minotauro, daquele mito que a gente fala, Teseu e o Minotauro, que entra no labirinto. O labirinto é a nossa própria alma, enfrentar nosso karma, nosso animal, e o Minotauro nada mais é do que uma cabeça de touro dentro de um corpo humano, o filho de Minos, devido a ele ter traído Poseidon quando pediu que fizesse sair do mar um animal para sacrificar
ao próprio Poseidon e ele fez sair aquele animal branco, um touro branco, ele amou tanto aquele animal que não quis sacrificar. Como castigo, Poseidon fez com que a sua esposa Pasífae tivesse uma atração irresistível por aquele animal, o touro de Minos. Aí nasceu desta paixão o Minotauro. E este Minotauro está ligado diretamente a estes mistérios, porque Poseidon foi o deus da Atlântida, a grande divindade da Atlântida. O mito de Teseu e o Minotauro está dentro deste mesmo processo que a gente está. À medida que o discípulo, na iniciação, dentro do círculo do zodíaco, instigava com as farpas o animal e com a capa vermelha, o que acontecia? Até que o negócio ficava naquele auge, o discípulo enfrentando o animal, vencendo o animal, e depois apareceu o mestre, num garboso cavalo branco, aquele que já vencera o quaternário inferior, que nada mais é do que a expressão do centauro, que é o homem em cima do cavalo. Era o mestre, aquele onde a mente domina a emoção, enquanto que o Minotauro é a cabeça de touro, a emoção dominando o homem. E neste jogo iniciático, ele dava a espada do conhecimento ao discípulo para que ele desse o golpe final na besta externa que ele venceu pela fúria e na besta interna que era toda a sua animalidade. Aí ele ganhava a espada da iniciação, ele ganhava a espada da magia, aquela espada que eu falei que nós podemos criar até devas, se nós tivermos este poder. Tudo isso, deste culto maravilhoso, deu origem às touradas. A gente olha uma tourada e fala, de onde nasceu isso? De um rito de alta iniciação. E o território onde nós temos tourada hoje, que é a Espanha, Portugal, que não mata touros, e todos os povos que são descendentes de espanhóis aqui na América do Sul, principalmente na Venezuela, onde tem touradas terríveis, Colômbia e tudo mais, são povos descendentes de Atlantes. A região da Espanha era um território tipicamente atlante, que manteve esta tradição desde milhões de anos atrás. Eu estou falando de 55 milhões de anos atrás, através de arquétipos mantidos no processo evolutivo, chegou até os nossos dias e isso está formando a tourada. Este processo atlante, por um lado ligado à magia negra, por outro lado ligado à magia branca, mexeu com forças telúricas, forças da terra fortes, grandiosas. E os tipos involutivos, mexendo com estas forças, provocaram a queda da Atlântida, como uma repetição da queda da Lemúria ou da expulsão do paraíso. Vale dizer que na Atlântida existiam duas evoluções, como nós explicamos. Uma evolução atlante misturada com os lemurianos remanescentes, que sobraram da Lemúria, antes da destruição total da Lemúria, e Atlantes independentes. E os Atlantes independentes dentro deste jogo polar de bem e de mal. Aqueles que eram ligados aos lemurianos, ligados aos do mal, Atlantes que tinham uma evolução separada e independente, provocaram grandes destruições e os grandes cataclismos atlantes, e isto na Bíblia é contada no Sefer Bereshit Hanok e também em outros livros sagrados. A Bíblia fala, mas de uma forma muito velada. No Sefer Bereshit Hanok, que é um livro sagrado hebreu, já fala de uma forma bem mais detalhada. E nos livros sagrados ligados aos grandes mistérios egípcios, porque egípcios são diretamente descendentes dos Atlantes, nós temos mistérios maiores. E mais ainda nas escolas de iniciação, como a nossa escola eubiótica. E aos poucos, estes depravados foram formando a maioria, crescendo em orgulho, crescendo na magia do mal, e por mais que os representantes da oitava cidade que comandava a evolução na face da terra, como própria expressão do Gon, do governo oculto do mundo, de Sudadharma Mandalam, eles não conseguiram. O erro começou a predominar, o mal começou a ser terrível, os bons não conseguiam sair na rua, porque senão eram pegados para serem comidos e sacrificados por estes terríveis seres. O país de Mu caiu na degradação, caiu no descontrole das forças telúricas, e esse processo foi terrível. Os mais ricos erguiam templos, erguiam estátuas e ficavam esperando que todos fossem adorá-los. E aqueles que não os adorassem eram sacrificados também. Aí esta teocracia do mal trouxe tudo que é de ruim para o processo atlântico. Mas os iniciados se mantiveram fiéis à lei e criaram essa dualidade entre magia do bem e magia do mal. Nós podemos falar daquele choque que ocorreu entre a magia branca e a magia negra. Obviamente, estas duas magias são conflitantes. Não que elas lutam entre si, mas elas se respeitam, uma respeita
representa a outra, porque representam duas extremidades de uma mesma coisa, porque os elementais, as forças ocultas da natureza que atuam na magia branca, são exatamente as mesmas forças, os mesmos elementais que atuam na magia branca. A magia negra e a magia branca usam os mesmos princípios, as mesmas forças. O que diferencia uma da outra é exatamente o objetivo, o propósito para o qual elas estão sendo utilizadas e empregadas. Gradativamente começou a ter todo um processo de cataclismos, porque eles começaram a mexer com forças que não deveriam mexer, que nós chamamos de táttivas, ou forças sutis da natureza. Os espíritos luciféricos durante a noite incitaram muito o povo da quarta cidade do Edom ou do Éden, incitando para que adquirisse o poder total, invadindo a oitava cidade onde ficava a tríade de Muisca, Muísis e Muká. Esta Muísis nada mais é do que a Ísis, a famosa Ísis egípcia, com uma outra representação no outro espaço-tempo. E este Muisca nada mais é do que Osíris, a própria representação de Osíris, do que a própria representação do faraó como Deus vivo no meio da terra e com toda a enaltação nos mistérios egípcios, Akhnaton ou Amenófis IV, que teve um trabalho muito ligado aos conhecimentos de linhas herméticas, inclusive as bases da maçonaria com base em conhecimentos egípcios. Toda esta diferenciação de bons e de ruins gerou todo um clima insustentável, e isso fez com que os rakshasas negros, e rakshasa quer dizer comedor de carne crua, ou seja, os antropófagos, aqueles que usavam da teofagia, se revoltassem contra os filhos da luz. Aí, correspondente àquela luta épica contada nos mistérios hindus, que é a luta de Ramayana, que é a luta de Rama contra Ravana, o gigante de Lankara, isto nada mais é do que a tragédia Atlante. Nós falamos que os atlantes espiritualizados eram menores, e os atlantes materialistas, ligando com estas forças sexuais, forças de crescimento, eram enormes, grandões. Aí vem o gigante contra o reduzido. Isto ciclicamente se repete com Davi e Golias. São aspectos crísticos, onde Davi representa o ser em busca da luz, este grande rei Davi que se tornou rei, e Golias representava toda a ignorância, todo o mal. E nesse ataque nós tivemos a tragédia da obra, conhecida como primeira grande tragédia das hierarquias na face da terra, que foi a primeira vez onde tentaram fazer o sacrifício, ou seja, atacaram todos os seres do bem, de bem, e houve a grande tragédia conhecida como rebeldia Atlante. Isto é conhecido no Arcano 16, onde a gente vê uma grande torre e dois seres caindo. Aqueles dois seres caindo são Muísis e Muisca. Esta dupla tendo a terceira que estava tentando contornar o processo, que era Muká, que nós falaremos no programa próximo, onde nós vamos contar os registros dessas tragédias Atlante. O tema do nosso próximo programa vai ser a tragédia Atlante. O professor novamente falou aí sobre o canibalismo e tal. Com relação à carne crua, por exemplo, hoje em dia o que se conhece de quem come carne crua é a tradição japonesa de sashimi, sushi. Isso tem alguma coisa a ver, ligada com esse processo Atlante? Totalmente a ver. Isso não quer dizer em absoluto que o povo japonês participou de tudo aquilo, mas na descendência sim. E você que está me ouvindo também participou. Não adianta falar, não, só o japonês que participou, porque todos nós temos dentro de nós experiências atlantes. Ou seja, todos nós somos um agregado evolutivo e todos nós participamos de experiências evolutivas passadas na fase adâmica, onde tivemos várias personalidades adâmicas. Depois, na segunda fase, o raça-mãe hiperbórea, onde nós tivemos várias experiências hiperbóreas. Depois, na terceira raça-mãe lemuriana, onde tivemos várias personalidades lemurianas. Na quarta Atlante, onde nós tivemos muitas personalidades atlantes. E agora, na quinta raça-mãe ariana, onde o nosso espírito, a nossa mônada, está imprimindo como corpo causal experiências evolutivas nesta fase atual. Não tem ninguém que está ouvindo, não tem ninguém que existe manifestado hoje no globo inteiro, ou seja, dos 6 bilhões de habitantes da Terra, todos eles em essência, ou em mônadas agrupadas ou mônadas soltas, participaram do processo Atlante. Mas determinados povos trouxeram tradições atlantes. E o povo japonês, ele é tipicamente descendente de povo atlante. A linhagem do japonês está ligado à 7ª sub-raça atlante, conhecida como os mongóis. Nada tem a ver com os mongóis atuais. Os mongóis atuais, recentes, de séculos atrás, são mongóis descendentes, são gigantes também enormes, descendentes da 7ª sub-raça atlante mongol. Mas veja que interessante, os húngaros e os japoneses têm a mesma linhagem. Como é que pode? O japonês ele é totalmente diferente do húngaro, mas em termos de sub-raças, de ramos raciais, eles têm a mesma origem. O húngaro e japonês têm exatamente a mesma origem. E vê que eles nem têm contato, tradições diferentes,
diferentes hoje, mas determinados povos trouxeram conhecimentos atlantes, como por exemplo os incas, conhecimentos tipicamente atlantes, os maias, os astecas, os egípcios e os chineses, os povos de raça tipicamente conhecida como amarela, são descendentes diretos das últimas experiências raciais atlantes. Daí vem HPB falar dos de face amarela contra os de face negra, face amarela contra os de face vermelha. Os chineses são descendentes diretos dos atlantes, como muito bem o são os japoneses. E aquela tradição de comer carne crua, gradativamente dentro de um processo evolutivo, foi mantida dentro da própria tradição chinesa e dentro da própria tradição mais ainda japonesa. Aí o sashimi, veja que coisa interessante, é uma reminiscência, mas muito longe e transcendida, evoluída para o sistema atual. E parte de determinadas raças árabes que também comem carne crua, tem também este mesmo processo. O quibe cru, tem uma... Índio, né? Índio come carne crua, também tem este processo. Só que não é carne humana, que vale dizer que o sashimi ele é feito de peixe, tem que ser peixe muito bem escolhido, né? Qualquer peixe que serve, tem reminiscências. O professor também falou sobre aqueles animais faladores e se referiu a esse fenômeno que apareceu em Varginha. Como é que a gente poderia relacionar isso, professor? Olha, aquele fenômeno de Varginha, quando a gente presenciou nos noticiários, a gente lembra de coisas do passado. E a gente relaciona os conhecimentos da Atlântida e vê que eles estão presentes. Atrás de todo fenômeno UFO, nós temos, quando o crente fala que fenômeno UFO é diabólico, ele está perfeitamente correto, mas não é só diabólico. Existe sempre a polaridade. Existem fenômenos UFOs ruins e fenômenos UFOs bons. E também tem estes seres chamados greys, que às vezes não são greys, eles são esverdeados, às vezes não são greys, eles são avermelhados. Greys do inglês, cinza. Exatamente, quer dizer cinza, são acinzentados. Eles são meio cinza, meio azulado, essa cor, tipo de prana, essa cor, tipo do corpo vital que a gente sempre fala. Estes seres já pegaram muitos, os Estados Unidos e vários outros países já fizeram até exame necrológico deles, cortaram, fizeram toda a dissecação destes seres e verificaram que eles não têm os órgãos que a gente tem. Eles têm um sistema pulmonar, eles têm um sistema cerebral, têm um sistema nervoso diferenciado, mas eles não têm toda a estrutura que a gente tem. Eles são entre um elemental, que é uma força viva da natureza, incorporada com material construtivo geneticamente. Eles representam como que serviçais. E aquele de Varginha é um ser que realmente existe. Ele tem 3 chifres e foi um fenômeno constituído de muita veracidade, pelas pessoas que presenciaram, pela pureza delas, pelos relatos fidedignos e também por todos os acontecimentos que envolveram o exército, que envolveram aviões que aqui chegaram dos Estados Unidos para recolher estes seres. Existiam 3 naquele fenômeno. Começou às 8 horas da manhã, pegaram um, depois às 10 horas da manhã pegaram outro, mas escapou um. Tinha um que era mais esperto, esse não pegaram. E isso liga-se ao fenômeno UFO e todo este fenômeno liga-se aos mistérios dos animais faladores. Só que, pelo que a gente percebe hoje em dia, a finalidade deles não é aquela finalidade vil, aquela finalidade mesquinha, aquela finalidade asquerosa que eles eram utilizados, porque eles usavam até sangue, se alimentavam de sangue humano. Hoje em dia, os greys não se alimentam de sangue humano. Eles têm soros fisiológicos típicos deles. É diferente. Vai ver que daí vem a origem do chupa-cabra, aquelas coisas todas, exato, né? Atrás do chupa-cabras tem esse fenômeno, porque ainda tem esses tipos de seres que se alimentam de sangue. De animais. Também, de animais. Eles tiram totalmente o sangue dos animais e se alimentam com eles. Mas nem todo fenômeno de chupa-cabra está ligado ao que eu estou falando. Lógico. Apenas uma pequeníssima parte. Grande parte são animais predadores, ou então são pessoas que fazem brincadeiras, tem muito disso, e processos até que nada tem a ver com o que eu estou falando. Mas existem fenômenos relacionados ao chupa-cabra, vamos dizer em termos assim estatísticos, 5% dos fenômenos poderiam ser relacionados a isso que eu estou falando. Pois é, eu acho que o ouvinte, nosso querido ouvinte, tem mais é que ficar atento e prestar atenção nessas coisas que muitas vezes são maquiadas para chamar a atenção para aquele determinado local. Muita gente inventa histórias, isso, aquilo, e ficar sempre atento, né, professor Ademar? Aliás, sobre isso, já estamos quase no finalzinho do programa. Eu gostaria que o professor Ademar desse aquela finalizada sobre o que o conhecimento dos mistérios da Atlântida pode nos ajudar nesta virada de milênio. Bom, realmente conhecer a Atlântida é conhecer uma fase da evolução onde nós pisamos na bola, onde nós provocamos a queda da Atlântida e onde nós atrapalhamos todo o processo evolutivo. E neste processo evolutivo que nós estamos tendo agora, nós temos uma espécie de Torre de Babel. E se a gente falar da Torre de Babel, que é a torre que eu falo do Arcano 16, que corresponde àqueles 2 seres caindo, que é Muisca e Muízes, representa os gêmeos na face da Terra, e gêmeos na face da Terra representa o próprio rei Melquisedeque,
Melquisedeque, assumindo o corpo humano, assumindo a posição de homem e de mulher como Cristo e como aspecto feminino de Cristo, como São Germano e o aspecto feminino de São Germano, que é Lorenza, sempre nessa dualidade como rei e rainha. Daí vem os gêmeos espirituais. Gêmeos espirituais representam um ser andrógeno de alta hierarquia que se polariza na humanidade usando as regras humanas de homem e de mulher. A Torre de Babel, que na mitologia grega fala dos urânios, fala dos sicilianos e fala dos cíclopes propriamente dito, que são 3 classes de cíclopes, tentando com aquele olho só, gigantes de um olho só, o mesmo Polifemo contado na mitologia de Ulisses, na Odisseia, que é a volta de Ílion para o retorno de Ulisses. Tudo isso representa a ignorância, tudo isso representa esse processo. Nós temos que ficar atentos porque nós estamos em plena época de Torre de Babel, onde ninguém se entende, tudo está confuso, porque a humanidade está em desmanche para a construção da nova era. E tudo aquilo que existiu na Atlântida está se repetindo no ciclo presente. É como você colocou muito bem, Viviane, temos que ficar de olhos vivos, de olhos atentos, porque os tempos são chegados. E nós estamos em plena fase de julgamento. A Atlântida está sendo revivenciada hoje em dia. A melhor maneira que tem é dentro da religião que você tem, dentro da filosofia que você segue, usar os princípios de ética, de moral, de justiça. Se você realmente se fixar nestes princípios, você estará dentro dos desígnios de lei. Aconteça o que acontecer, ocorra o que ocorrer, nós estaremos bem, porque estaremos ligados ao sagrado, ao divino, estaremos ligados ao próprio eterno. A gente não tem que se preocupar, a gente tem que se preocupar em agir corretamente, em se preocupar em realmente viver de uma forma descontraída e não se ligar a todo esse processo de deturpação que está ocorrendo no presente momento.